Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um breve Bode-Papo, episódio número 7, aqui no canal da Glup, Grande Loja Unida Paulista. Para quem não me conhece, sou o Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano de Almeida, estou à frente da Glup aí, juntamente com o nosso apentíssimo Grão-Mestre Paulo Rafael. É um prazer recebê-los aqui novamente, agradecendo sempre o apoio de todos, aos inscritos no canal, a todos os nossos irmãos grupianos, a todos os nossos irmãos espalhados aí pelo orbe terrestre, por terra e mar, independente de potência, independente de país, independente de qualquer coisa, somos todos irmãos debaixo da mesma bandeira maçônica, que luta sempre pela liberdade, igualdade, fraternidade, amor fraternal, socorro e verdade. Em breve teremos novidades aí a respeito do nosso podcast, de volta em agosto, com novidades muito especiais preparadas especialmente para vocês e sempre primando ali pelo objetivo de desmistificar nossa sagrada ordem, nossa amada ordem maçônica, tirar ali o misticismo, o folclore e trazer toda a sua beleza de instituição, na verdade, filosófica de uma sociedade iniciática que prima ali pelo aprimoramento do ser humano, pelo aprimoramento do homem, tornando ali o homem melhor, fazendo de bons homens excelentes homens. Isso é o que nós sempre falamos, né, na questão aí dos lemas franceses, da maçonaria e também na questão de erguer templos à virtude e cavar masmorras aos vícios. Então, não se esqueçam também de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para quem vocês acharem que realmente vai fazer sentido e que seja produtivo para vocês e seja prazeroso também e produtivo como é para nós, que nós fazemos aqui com muito carinho. É um prazer, é uma honra aqui representar a Glup, é um prazer aqui, é uma honra participar tanto do Bode Papo como também do nosso podcast, que em breve estará de volta. Perfeito? Não se esqueçam também aqui no link da descrição, tem todas as informações a respeito dos canais parceiros, da forma de você vamos dizer assim, assimilar maiores conhecimentos e sempre no sentido ali institucional, porque da questão de sociedade apenas fazendo parte da ordem, nós já explicamos aqui nos vídeos anteriores, nos bode-papos, nos podcasts, a forma da questão de ser maçom e como funciona realmente a maçonaria. Perfeito? Sem mais delongas, também atendendo o pedido dos irmãos aí, para que eu falasse a respeito de alguns assuntos, né? Nós falamos aí do Bafomé, a questão do Bafomé e maçonaria, aí no último bode-papo, e hoje nós vamos falar também sobre um assunto interessante que muitos atribuem uma ligação à nossa ordem maçônica, tá? Que é a questão de uma sociedade, digamos assim, que também existiu há séculos atrás e que muitos fazem menção à maçonaria, que é a ordem dos templários, dos cavaleiros templários, tá? Então nós vamos saber um pouco hoje, claro, do conceito básico, quem foram os templários, se existe uma ligação com a ordem maçônica, se maçonaria é o templarismo, se a maçonaria foi criada, na verdade, pelos cavaleiros templários. Então, todos esses temas nós vamos tratar hoje. Perfeito? Nas dúvidas, coloquem nos comentários, como vocês vêm fazendo, coloquem as suas críticas construtivas, também somem conhecimentos conosco. Perfeito? Até aproveitando agora esse vídeo, eu disse que a questão no. Até citei, não sei se foi aqui na. Ah, não foi nesse canal. São tantos canais que eu acabo me confundindo, tá? Eu tinha falado ali a respeito da. Eu acho que é da questão do Bafomé mesmo, foi nesse canal. Tá? Eu tô ficando velho já. Foi sim, no breve Bode Papo, o episódio 6, que fala justamente da ligação do Bafomé com a maçonaria. Que eu citei ali os Cavaleiros Templários e falei que, junto com Felipe o Belo, o rei da França, Felipe o Belo, também envolveu o Papa que acusou os templários levianamente da questão da adoração do Bafomé. Eu citei que era o Papa Gregório, tá? Não sei de onde eu tirei Gregório. Foi sim o Papa Clemente, tá? Nós vamos falar um pouco disso aqui também, perfeito? Então, na verdade, quando nós falamos ali da Ordem dos Templários, nós temos que entender o início, né? É como eu falo na maçonaria, você tem que entender por que você está na maçonaria, por que você quer entrar na maçonaria, por que você tem esse desejo de conhecer a maçonaria. Você tem, na verdade, já para os que já estão dentro dela, para que já são maçons, eu sempre costumo dizer, você tem que saber de onde que veio, para que serve, para onde vai. Então nós temos que saber a origem de tudo, tá? Tudo na maçonaria, por exemplo, tem um porquê e um para quê. E todos os estudiosos, porque maçom é estudioso, tá? Maçom é um pesquisador, é um maçom especulativo, ele tem que saber de tudo. Ele tem que se aprofundar no simbolismo, tem que se aprofundar também na história maçônica. Então, se tratando também da Ordem dos Templários, segue o mesmo procedimento, tá? Então, nós temos que saber desde a origem, como está hoje e
para que serve, qual que será o futuro desse ensinamento, dessa instrução, desse simbolismo, tá? Então, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, tá? É conhecida popularmente como Cavaleiros Templários, Ordem do Templo, né? Ou simplesmente como Templários. Foi uma ordem militar de cavalaria. Essa organização ela existiu durante cerca de 2 séculos, na Idade Média, vamos dizer ali entre 1118 a 1312, tá? Tendo sido fundada, né, no rescaldo ali da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém, após a sua conquista, tá? Os seus membros faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência. Usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha. E o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros, tá? Tendo em conta o local onde originalmente se estabeleceram, né, que foi o Monte do Templo em Jerusalém, onde existia o Templo de Salomão. Por isso são chamados de Cavaleiros Templários, tá? Ou Cavaleiros do Templo. E onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, assim como o voto de pobreza e de fé em Cristo. Eles se denominavam pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Tá? Isso é muito importante que se diga, essa questão da origem templária, porque são chamados de cavaleiros templários. Né? Nós falamos muito da questão de cavaleiro templário, mas não sabemos ali a etimologia da palavra, ou, na verdade, a origem da palavra. Tá? Nesse período, né, os sucessores dos templários esteve vinculado às cruzadas. Né? Na verdade, assim, o sucesso dos templários esteve vinculado às cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos templários criaram desconfianças e o rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe o Belo, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medida contra eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem na França foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem, tá? Então, esse súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura europeia da ordem deu origem a especulações e lendas que mantêm o nome dos templários vivo até hoje, tá? Lembrando que essa questão ali do Papa Clemente V, de Felipe o Belo, foi puramente leviana. Tá? Ele devia aos templários, devia muito dinheiro aos templários, os empréstimos dele não eram mais aprovados, o Papa também tinha interesse no tal dito ouro dos templários, que inclusive são procurados até hoje, né? Então eles inventaram ali a questão da associação com o Bafomé, que nós falamos no vídeo anterior, então eles criaram várias associações para desmerecer ali a ordem templária. Então quando isso acontece com todos nós, né? Quando não conseguem te atacar ali, vamos dizer, juridicamente ou administrativamente, te atacam a sua reputação. Tá? Infelizmente, nessa época, tanto o rei Filipe o Belo como o Papa Clemente conseguiram realmente ali concluir o seu intento, né? Alcançaram os seus objetivos, né? Infelizmente. Tá? Então, se nós falarmos novamente da fundação, é importante que se diga, né, da fundação da ordem. Ela foi fundada ali, então, após a Primeira Cruzada, por Hugo de Payens, em 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros, tá? Entre eles André de Montbard, tio de Bernardo de Claraval e do rei Balduíno II de Jerusalém, tá? Que os acolheu em seu palácio em uma das esplanadas do templo. Nasce assim os pobres cavaleiros de Cristo, que por se estabelecerem no Monte do Templo do Salomão, vieram a ficar conhecidos, como eu disse anteriormente, como a Ordem do Templo ou por Templário, tá? Então, a finalidade da ordem era proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, mais precisamente o caminho de Jafo a Cesareia, tá? Que eram vítimas, né, de ladrões e todo o percurso, já que na Terra Santa, dos ataques que os muçulmanos faziam, né, também aos reinos cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente, tá? Então, o propósito inicial foi esse, né, da criação dos templários, era proteger ali os viajantes, né? Inclusive é atribuído a criação dos bancos, como nós conhecemos hoje, aos Cavaleiros Templários, tá? Porque, por exemplo, eu iria viajar para a Terra Santa, só que é um caminho longo, às vezes durava até 2 anos, ou até mais. Só que até lá, dependendo ali de como eu fosse, né? Para a Terra Santa, no caminho ia ter salteadores, ladrões, então eu não deveria viajar com ouro. O que eu fazia? Eu deixava no posto templário uma soma
em dinheiro, né, no caso, eles me davam ali um salvo-conduto, uma carta, e eu ia com essa carta e totalmente protegido, sem valores. E eu sacava esse dinheiro na cidade de Jerusalém ou em um dos postos templários, né? Só mostrava a carta ali, a carta de crédito, tá? E conseguia sacar. Então, é aí que se criou o sistema bancário, tá? Muito bem criado na época. Então, a atuação da Ordem Templária seria, nesses primeiros momentos, nesse sentido, nesse objetivo, tá? Em se falando também, vamos dizer assim, do regimento interno, né, dos templários, a questão da regra templária, né? Era uma regra, claro, de uma ordem religiosa de monges, isso nós não podemos esquecer, que também eram guerreiros, né? Foi escrita por São Bernardo, né? A sua divisa foi extraída dos livros dos Salmos, né? Non nobis domini, non nobis sed nomini tu ad gloriem, tá? Está ali no Telerrim 115:1, né? Os Salmos, né? Que significa não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória de teu nome, tá? Então essa regra, ela dividia-se em 72 capítulos, né? Distribuídos em 7 sessões, né? Então tinha a regra primitiva, os estatutos hierárquicos, as penitências, a vida monástica, os capítulos comuns e maiores detalhes de penitências e recepção na ordem, tá? É um regimento interno, um estatuto, né? Então, essa regra era bem típica de uma sociedade feudal, né? Entre algumas regras estavam que a admissão de novos candidatos seria aprovada pelo bispo local. Abster-se de carne, às quartas-feiras, e algumas curiosas também, né? Algumas regras curiosas, como 2 cavaleiros deveriam comer do mesmo prato. Oficialmente, como consta na regra templária, o termo correto para designar o maior superior hierárquico era mestre do templo e não grão-mestre, como é referido nos dias atuais, tá? E para ser admitido como cavaleiro, o postulante deveria ser cristão, conhecer a regra templária antes mesmo de ser admitido, jurar viver em castidade, pobreza e ser obediente ao mestre do templo. A iniciação se dava como uma cerimônia religiosa realizada por um dos padres da ordem. Tá? Então nós falamos aqui da questão das primeiras batalhas, e com isso, claro, durante os anos, né, teve um crescimento, né, da questão dos templários, né, com o passar do tempo. Essa ordem do tempo ficou riquíssima e muito poderosa, recebia várias doações de terras na Europa, entre algumas doações estão a herança do rei Afonso I de Aragão, que por não possuir herdeiro do sexo masculino, ele deixou ali todos os seus bens às ordens de cavalaria, né, os templários, os hospitalários e do Santo Sepulcro, tá? E entre outras, né? Então recebiam muitas doações e ficaram cada vez mais ricos. Eles cuidavam também dos tesouros dos reis, né, que se sentiam ameaçados. Então realmente é um sistema ali bancário. Isso que, vamos dizer assim, incentivou Felipe o Belo, ali o Papa Clemente V, também era conhecido de Felipe o Belo, para dar esse golpe, digamos assim, nos templários. Né? Então tudo tem uma explicação, né? Tudo tem um porquê. Inclusive a Ordem Templária já foi absolvida, digamos assim, né? Pela Igreja Católica, não me recordo agora em que período, mas até então já foi tarde demais. Então a Igreja Católica reconheceu que realmente foi um erro, foi leviano, mas foi tardio, né? Então, se nós falarmos novamente de Felipe o Belo, claro, com graves problemas de dívida e tendo de recorrer sempre a empréstimos junto dos templários para financiar os negócios do seu reino, Felipe IV, né, Felipe o Belo, usou sua influência sobre o Papa Clemente V, já era conhecido o Papa Clemente V, sobre a sua dependência para acabar com a ordem e confiscar todos os seus bens. Para isso, colocou em efeito uma estratégia de descrédito, né, acusando os templários de heresia, imoralidade, sodomia e diversos outros crimes. Tá? Essa ordem de prisão ela foi redigida em 14 de setembro de 1307, no dia da exaltação da Santa Cruz. E no dia 13 de outubro de 1307, que foi uma sexta-feira 13, todos os cavaleiros que estavam em território francês foram detidos, né? Tá? Então, por isso se cria o mito da sexta-feira 13. Tá? Então, dessa sentença do Papa Clemente V aos nossos dias, né? Existia um pergaminho chamado Pergaminho de Chinon, que declara que Clemente V pretendia absolver a ordem das acusações de heresia e poderia ter dado eventualmente a absolvição ao último grão-mestre, que é o Jacques de Molay, e aos demais cavaleiros, né? Suscitou a reação da monarquia francesa, de tal forma que obrigou o Papa Clemente V a uma discussão ambígua, né? Sancionada em 1312, durante um concílio, né? Durante um encontro de Vienne, pela bula Vox in Excelso, a qual declarava que o processo não havia comprovado a acusação de heresia,
contudo afirma que, pelo bem da igreja, a ordem deveria ser suprimida ou remodelada. Então aí nós vemos a questão da inveja, nós vemos a questão ali de temer ali, na verdade, o crescimento, né, dos templários. Então nós vamos passar também pelas lendas, pelas relíquias, né, nós vamos passar por diversas situações, por diversas histórias, né, referentes aí aos Cavaleiros Templários. Inclusive algumas lendas também no que se diz respeito à questão da ligação, né, da maçonaria com os Cavaleiros Templários. Tá? O que eu tenho a dizer sobre isso é que, na verdade, não existe nada documental, né, a respeito dessa questão. Né, o que dizem? Dizem, então, quando houve a dissolução da ordem, nem todos os Cavaleiros Templários haviam sido capturados. Então, eles fugiram para diversos países, inclusive na Inglaterra. O rei da Inglaterra, né, ele, por respeito aos templários, por amor aos templários, ele fez de conta que não tinha recebido ali a bula papal, né, condenando os templários. Isso deu tempo dos templários fugirem para a Escócia, deu tempo dos templários se organizarem na Inglaterra, sendo que na França eles foram perseguidos, né? Então, dizem que eles se refugiaram nas guildas de pedreiros, que eram as guildas maçônicas, e lá ficaram. Só que se esquecem, por exemplo, que não existe nada documental a respeito disso, são lendas, são tradições. E se esquecem também que a maçonaria já existia, tá? A maçonaria data... Vamos falar documentalmente, né? Nós já falamos aqui no canal também, inclusive no nosso último bode-papo aqui. Na verdade, se eu não me engano, é o bode-papo 7, esse é o 8, tá? Eu vou ver depois com a nossa produção. Que fala, na verdade, da origem da maçonaria. Então, a maçonaria já existia. Então, documentalmente, vamos dizer aí que ela já existia desde 1970. Tá? Então, se ela existia desde 1970, os templários são posteriores. Tá? O que pode ter acontecido, sim, é dos templários terem se refugiado ali nas guildas de pedreiros e foram acobertados pelos pedreiros, até porque não vamos nos esquecer que quem construía os castelos, quem construía ali as igrejas eram os maçons. Tá? Então, vindo por esse conceito, os maçons já construíam ali para os cavaleiros templários, tá? Então isso é importante que se diga. Já havia aquela construção para os cavaleiros templários. Tá? Então vamos dizer ali que houve uma cooperação, mas alguns vão dizer que na verdade foram os cavaleiros templários que fundaram a maçonaria. Inclusive também o rito francês, né? O rito escocês antigo e aceito, tá? Que dizem que é uma criação dos templários, né? Mas são conjecturas, né? Até, se não me engano, Douglas Hansen, que foi um maçom proeminente na França, deu esse parecer também, dizendo que, na verdade, a maçonaria era uma criação templária, mas não existe nada, na verdade, comparado a isso, ou nada que, vamos dizer assim, comprove essas afirmações, tá? Então, essa é a história básica dos Cavaleiros Templários, né? Se fala muito também, claro, do seu último grão-mestre, né, que foi Jacques de Molay. Se fala muito da sua administração no templo, né, a forma como ele conduziu ali, sendo o último grão-mestre templário, também é muito interessante que se diga, né? Então ele teve ali aos 21 anos, né, de idade, Jacques de Molay entrou para a Ordem dos Cavaleiros Templários. Até então era uma organização funcionada pela Igreja Católica, em 1128, né? Em 1298, Jacques de Molay foi nomeado grande mestre dos cavaleiros, grão-mestre dos cavaleiros, uma posição de poder e prestígio, né? Jacques de Molay assumiu o cargo após a morte de seu antecessor, Teobaldo Galdini, no mesmo ano, 1298, tá? Como grande mestre, Jacques de Molay passou por uma difícil posição, pois as cruzadas não estavam atingindo seus objetivos, tá? E os cavaleiros templários resolveram se organizar e readquirir sua força. Eles viajaram à ilha de Chipre, esperando pelo público geral para levantar-se em apoio à outra cruzada. Tá? Então, vamos dizer ali que durante os 7 anos, Jacques de Molay e os cavaleiros sofreram torturas e viveram em condições subhumanas. Tá? Por quê? No ano de 1307, se viu ali o começo da perseguição dos cavaleiros. Né? Apesar de possuir um exército com cerca de 15 mil homens, Jacques de Molay havia ido à França para o funeral de uma princesa da casa real francesa, tá? E havia levado consigo poucos homens, sendo esses todos nobres. Então, nessa madrugada de 3 de outubro, que nós citamos aqui, Jacques de Molay, juntamente a seus amigos, foram capturados e lançados na masmorra pelo chefe real Guilherme de Nogaret, tá? Este era um de seus conselheiros. Então, aí durante 7 anos, Jacques de Molay e os cavaleiros sofreram torturas e viveram em condições subhumanas, enquanto os cavaleiros não se dobravam, tá? Felipe
o Belo gerenciava as forças do Papa Clemente para condenar os templários, né? Suas riquezas e propriedades foram confiscadas e dadas à proteção de Filipe, né? Diz também, na tradição, diz a lenda, né, que durante a sua morte, né, Jacques de Molay, durante sua morte na fogueira, intimou os seus 3 algozes a comparecer diante do tribunal de Deus, amaldiçoando os descendentes do rei da França. Filipe o Belo foi o primeiro a morrer. Na verdade, o primeiro a morrer foi o Papa Clemente V. Aí sim, logo em seguida, o chefe da guarda e conselheiro real, o Guilherme de Nogaret. E no dia 27 de novembro de 1314, morreu o rei Filipe IV, né, Filipe o Belo, com seus 45 anos de idade. Né? Isso é uma tradição também que se diz a respeito dos Cavaleiros Templários. Para vocês terem uma melhor noção, eu sempre gosto muito do audiovisual e sempre oriento, né, aos irmãos, sempre oriento a todos a verificarem filmes, séries que dá um panorama, ou a leitura de livros, é claro, que dá um panorama geral aí sobre os diversos pontos, né, diversos assuntos e simbolismos que nós falamos. Então, tem um seriado muito bacana, muito legal que eu acompanho também, que é o Nightfall, né? Que é dos Cavaleiros Templários que tem na Netflix, né? E conta bastante ali nas suas 2 temporadas a questão, claro que é muito romantizado, tem muitas coisas ali que foram colocadas para dar um aspecto de série, realmente de filme, mas dá para ter uma noção bacana ali de como era a atuação dos Cavaleiros Templários e também justamente nos seus últimos momentos, né? Também tem aquele filme As Cruzadas, enfim, tem diversos filmes aí e literatura sobre os Cavaleiros Templários, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, fazendo uma correção aqui agora. Depois vou passar também para a nossa produção. Esse é o episódio número 8 do Breve Bode-Papo. Às vezes nós gravamos ali na sequência e acaba dando ali um ou outro errinho, outro contratempo, tá? Mas o importante aqui é o material que é apresentado a vocês, com muito carinho, com muita dedicação, e também os temas que vocês pedem, tá? Espero que vocês tenham gostado, que o grande arquiteto do universo abençoe a vida de todos, aguarde novidades aí no nosso podcast futuramente e continue nos prestigiando aqui no nosso canal. Um abraço fraterno a todos e aguardo vocês no nosso breve bate-papo da Grande Loja Unida Paulista ou em breve também no nosso podcast aqui no canal da Grande Loja Unida Paulista.